imediato eu já aceitei, né? Coisa mais gostosa que tem é falar do amor de Deus, né? Esse Deus maravilhoso aí que nós somos assim sempre abençoados. Eu sou de Londrina, tenho 25 anos de casado, sou casado com a Janaína. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Vitor e o Vinícius, né? O Vitor com 23 anos, o Vinícius com 21 anos. Eu tenho 3 empresas aqui em Londrina, né? E eu gosto de reforçar que nós somos o povo mais feliz da Terra, né? E por que eu falo isso? Porque em plena pandemia, em pleno momento de crise, né? Eu inaugurei uma das lojas minhas numa área nobre aqui de Londrina, né? Então, nós servimos um Deus que ele é fiel. Para aqueles que não sabem, eu tive um acidente em 2008, há 11 anos atrás. Eu bati com uma motocicleta a 270 quilômetros por hora. Então, você imagina aí, né? Eu estava em cima dessa motocicleta, eu estava com a moto, né? E desse acidente, eu tive meu braço esquerdo amputado, a minha perna esquerda também amputada. Mas, para a honra e glória de Jesus, ele me deixou vivo para que eu pudesse estar aqui nessa noite compartilhando essa experiência de vida, né? E com muita alegria no meu coração eu falo isso. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá, jóia. Eu tô. Eu nasci, eu gosto da Donep porque a Donep não é igreja, a Donep não é religião, né? E eu venho falar nessa noite que eu nasci num lar evangélico, eu nasci num berço cristão. Porém, eu só vim conhecer a Jesus, né, depois do acidente. E aí reforçou o meu chamado com a Donep, né, porque na Donep nós descobrimos, né, nós aprendemos que a melhor coisa que tem em nossas vidas é compartilhar o amor de Deus, né? A pessoa tem que conhecer a Deus primeiro, conhecer esse Jesus, e depois a gente passa a convidar para uma igreja, um templo, onde a gente possa ir lá fazer parte de um culto, né? Então, eu nasci num lar evangélico, porém, eu só conheci a Jesus através desse acidente. E depois, eu comecei a fazer parte da Donep, né? E hoje a gente tem realmente viajado, a gente tem compartilhado agora pelo celular, né? A gente tem compartilhado também essa experiência. As pessoas às vezes falam, mas por que esse rapaz, esse sujeito, né? Ele bateu essa velocidade, né? 270 quilômetros por hora. Tudo tem um motivo, né? Tem uma explicação. Eu venho de uma família bem humilde, uma família bem pobre, meu pai motorista de ônibus, a minha mãe dona de um lar, e eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, com apenas 8 anos de idade, eu já vendia coxinha no bairro de Londrina, né? Com 10 anos, eu montei uma caixinha de engraxar sapatos, eu engraxava sapatos aqui no centro de Londrina, e quando eu fiz meus 12 anos, eu comprei a minha primeira motocicleta, né? Eu consegui juntar um dinheiro e eu comprei minha primeira motocicleta, uma Yamaha cinquentinha, né? Mas a minha paixão por 2 rodas, ela vem bem antes. O meu pai tinha uma lambreta e meu pai me ensinou a andar de lambreta. Eu lembro-me que eu não alcançava o pé no chão e meu pai me colocava em cima do banco ali, pulava da garupa, eu dava uma volta na quadra sozinho, sabe? E quando eu estava me aproximando do meu pai pulava na garupa e ele dominava ali a direção. E meu pai fazia isso talvez 1 ou 2 vezes, porque os vizinhos ligavam para a polícia e falavam, tem um pai louco aqui, uma criança com apenas 8 anos, né, pilotando uma lambreta que ele nem alcança, né, o pé no chão, né, e nem um assento. Eu ia de pé ali naquele corredorzinho da lambreta, né. Então, a minha infância, né, ela começa por aí. Eu não me esqueço, quando eu fiz meus 7 anos, eu ganhei uma bicicleta. E a primeira coisa que meu pai quis fazer foi amarrar a bicicleta atrás da lambreta com uma corda, né? E vocês imaginam o que aconteceu, né? No meio da quadra, aquela corda deu uma bambeada e eu caí. Eu fiquei segurando o guidão da bicicleta e me esfolou o queixo, esfolou a barriga. Meu pai parou a lambreta, colocou a bicicleta naquele corredorzinho, né, no vão da lambreta ali,
E eu montei na garupa da lambreta, e nós chegamos em casa, meu pai pegou um vidro de álcool e passou álcool naqueles ralados, rapaz. Eu sei que saía lágrimas dos meus olhos, sabe? Mas era de alegria, porque eu tinha só 7 anos e o meu pai tinha todo esse jeito de me ensinar a andar de bicicleta, ensinar a andar de lambreta, né? Tenho meu pai como um herói, né? Está vivo até hoje, gosta muito de motocicleta. E eu abri a minha empresa com 18 anos, saí de uma empresa de ônibus onde eu trabalhava e eu fui trabalhar por conta. E até hoje essa empresa ela tem crescido, né? E 2008 foi um ano assim de muita prosperidade na minha vida e foi um divisor de águas, porque eu estava vivendo aquele momento auge, muitos funcionários, aquisição de chácara, toda a vida eu gostei de jet, lancha, e adquirindo bens materiais, né? Mas o que aconteceu? Num desses eventos motociclísticos, eu acabei reencontrando um amigo e acabei comprando uma motocicleta, que fazia até muito tempo que eu não andava de motocicleta, e comprei essa CB 1000 cilindradas, e eu comecei a fazer parte desse motoclube, né? Sem eu perceber, eu comecei a distanciar da minha família. Eu comecei a desejar na minha casa como pai, como esposo, né? E eu fui me modificando, as minhas atitudes foram mudando, e eu me tornei uma pessoa arrogante, me tornei uma pessoa fria, perdi o amor pelos meus filhos, e tudo que eu queria era estar junto com os meus amigos. Nós fazíamos passeios de motocicleta todos os finais de semana, né? E um desses finais de semana, nós estávamos saindo para Maringá, nós nos reuníamos sempre em um posto de combustível, em uma avenida movimentada aqui em Londrina. Nós éramos um grupo de 20 motociclistas, mais ou menos, e quando nós estávamos já prontos para sairmos, algo diferente aconteceu. Chegaram 3 motociclistas que não faziam parte do nosso motoclube, mas eles chegaram ali todos equipados, com suas motocicletas, aqueles macacões, né? E eles quiseram ir conosco até Maringá. Nós tínhamos o hábito de fazer ali uma oração, né? Pedimos a proteção de Deus, e assim nós fizemos. Nós fizemos ali uma oração e saímos Londrina-Maringá. Londrina-Maringá dá 100 quilômetros, e quando nós tínhamos completado 30 quilômetros, primeiro pedágio de Arapongas, tinha 2 amigos que estavam na minha frente e veio o seguinte pensamento: se eu andar atrás desses 2 motociclistas, as pedrinhas que as motocicletas deles vão jogar vai pegar na minha motocicleta. Como eu estava com a motocicleta avaliada em mais ou menos R$ 65.000 na época, tinha comprado um capacete recente, gasto mais ou menos uns R$ 3.000 em um capacete. Eu estava com toda aquela adoração pelo capacete, pela motocicleta. Então eu falei, eu vou ultrapassar esses 2 amigos e eu vou na frente. Assim, nenhuma pedrinha vai riscar o meu capacete ou vai riscar a minha motocicleta. Então, ultrapassei esses 2 amigos e eu fiz a última curva em cima de 2 rodas. A curva da Penac, é uma curva que nós fazíamos ela mais ou menos 180, 200 km por hora. E logo à frente tem uma reta, e era uma descida, e uma vista bem privilegiada, ali não tinha entrada nem saída de carro, e a velocidade era 110 km por hora. Então, quando eu enrolei o cabo da minha motocicleta, eu estava a 270 km por hora, vinha um Gol de frente comigo, e esse Gol resolveu entrar do meu lado direito, onde tem uma banca de fruta. Então, esse carro, ele simplesmente não deu seta, ele não foi do lado do acostamento, ele veio de frente e entrou do meu lado. Pelo excesso da velocidade, foi muito rápido, eu não vi, eu creio que nem deu tempo de eu pensar em frear, e eu bati de frente com esse carro. E eu peguei o canto direito do carro, na roda dianteira, e eu saí na coluna do lado esquerdo. O meu braço esquerdo ele foi arrancado na coluna do Gol. Depois, pelo YouTube, vocês vão acessar e vocês vão ver lá o vídeo e as fotos do acidente, né?
E, então, meu braço foi arrancado na coluna do lado esquerdo, quebrou o para-brisa do carro, porém, a minha perna bateu no para-brisa, no teto do carro, mas a minha perna não separou, né? Eu voei a mais ou menos uns 5 metros de altura e eu fui arremessado a 95 metros de distância, sem o braço e a perna esquerda totalmente virada para trás. Meus amigos que estavam vindo atrás, os dois, um pegou a pista contrária do lado esquerdo, não via vindo nenhum carro, e ele, graças a Deus, conseguiu escapar do acidente. O outro pegou o acostamento do lado direito, também se livrando das peças da minha motocicleta, também se livrou do acidente, não aconteceu nada com ele. A minha motocicleta, ela voou 145 metros de distância. E eu caído ali no asfalto, eles não tiveram coragem de parar para me socorrer, porque a cena era horrível. Eles passaram por mim e pararam lá na frente. Os que estavam vindo atrás foram diminuindo a velocidade e pararam e foram me dando primeiros socorros. Foi chamada uma ambulância da Viapar e essa ambulância ela veio muito rápido. Porém, essa ambulância ela veio sem médico. Essa ambulância, eu creio que chegou em menos de 3 minutos, mais ou menos, só que veio somente o motorista e o socorrista. Eu falo isso porque Deus sabe todas as coisas, né? Qual a surpresa que foi? Quando aquele motorista e o socorrista chegaram, eles começaram a me dar ali também os primeiros socorros. No meio daqueles motociclistas, aqueles 3 motociclistas que saíram conosco eram 3 médicos. Esses motociclistas nunca tinham viajado, feito passeio conosco, né? E ali eles se apresentaram como 3 médicos. Eram 2 médicos gastro e um cardiovascular. Então, era tudo que eu precisava. Fui colocado dentro da ambulância e o trajeto do acidente até o hospital dava mais ou menos uns 500 metros. Então, foi um trajeto muito rápido, né? E aí, aquele médico cardiovascular, dentro da ambulância, pegou o celular e começou a falar com uma equipe médica que estava de plantão me aguardando. E ele falava com muita intimidade ao celular. Aquele médico, ele fazia plantão naquele hospital. Ele é de Londrina, porém ele fazia naquele hospital transplante de coração. Então era tudo o que eu precisava, um especialista de veias, artérias e coração, que é o órgão vital do homem. Eu cheguei em código 4 na porta do hospital. Para quem não sabe, morto. Eu tive uma parada ali na porta do hospital, eles me reanimaram e eu fui recebido com vida, porém em estado gravíssimo. As 2 artérias principais, tanto do braço, tanto da minha perna, elas foram rompidas. Então eu perdi mais da metade do meu sangue. Por isso eu cheguei em código 4. E aí, o momento, a minha perna foi colocada alguns pinos e ela estava inteira. Porém, na altura da coxa, eu tive uma lesão muito grave. E o momento mais doloroso, mais triste, foi quando a doutora chegou para minha esposa e disse: olha, nós vamos ter que amputar a perna do teu esposo. Eu falo isso com muita propriedade, porque isso foi assim algo que machucou muito a minha família, porque eu estava sem o braço e a minha perna seria amputada. Eu tinha, na época, 13 anos de casado, mas eu e minha esposa, nós tivemos 9 anos de namoro. Então, ela me conhecia desde os meus 17 anos e eu conhecia ela desde os 14. Então, ela me conhecia desde a minha juventude, da minha adolescência. Eu sempre fui muito impaciente, muito acelerado e sempre gostei de desafios. E eu creio que na cabeça da minha esposa, no coração da minha esposa, veio aquele sentimento. O que eu vou dizer para o meu esposo quando ele acordar? Porque eu estava sob efeito de remédios, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, né? E a preocupação dela era essa. O que eu vou dizer para ele quando ele acordar sem o braço e sem a perna? Mas Deus é maravilhoso. Deus, ele preparou o coração dos meus filhos,
Ele preparou o coração da minha esposa e por mim ele fez muito mais. Ele trocou aquele coração de pedra, ele trocou aquele coração daquele homem infiel, aquela pessoa arrogante, por um coração novinho. E eu pude perceber esse milagre, essa transformação ali na UTI daquele hospital, quando eu abri os meus olhos, né, pela primeira vez. Eu lembro-me como se fosse hoje. Eu estava num quarto, sozinho, e quando eu abri meus olhos, a primeira coisa que eu vi foi um frasco de soro do meu lado direito, uma agulha aplicada no meu pulso, e eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. Então, nesse exato momento, eu vi que eu estava em um hospital. Então, eu olhei assim, do meu lado esquerdo, eu não vi o meu braço, eu vi um pedacinho só do meu coto, estava enfaixado, e eu olhei por cima da minha barriga, eu também não vi a minha perna. Eu vi um pedacinho só do meu coto enfaixado. Então, naquele exato momento, eu lembro que aquelas lágrimas quentes correram no meu rosto e elas morreram no travesseiro. E eu não pude enxugar aquelas lágrimas, porque eu estava sozinho naquela UTI. Não tinha nenhum médico, a minha esposa não estava lá, mas naquele exato momento, Deus me leva para um lugar muito bonito. E desse lugar, ele me mostrava muitas pessoas assentadas, assim como nós vemos nos jantares da Donep, aquelas mesas com vasos, com flores, ornamentado com flores, né? E Deus me mostra aquela vista, e ele me mostra eu lá na frente, daquele ambiente lotado de pessoas, compartilhando essa experiência que eu estou compartilhando com vocês. Então, isso trouxe muita alegria no meu coração, porque eu sei que hoje nós não estamos em um jantar, onde nós temos várias pessoas aglomeradas em um lugar só, mas nós temos várias pessoas aconchegadas em seus lares, né? Sentadas aí em cadeiras, em sofás, alguns deitados em rede ou cama, né? Mas, de uma certa forma, todos estão virados para mim, focados em mim, né? E essa foi a visão que Deus me deu, que eu estava lá na frente e aquelas pessoas estavam ouvindo aquela história que eu estava contando. Então, naquele exato momento que eu acordei daquele sono, né, sem o meu braço, sem a minha perna, eu pude chorar de alegria, né? Como eu disse para vocês, algumas pessoas que ainda não conhecem Jesus não entendem, né? Como pode uma pessoa acordar em uma UTI de um hospital, sem o braço e sem a perna, e dizer que chorou de alegria? Foi esse o sentimento que Deus colocou no meu coração naquele dia, naquele exato momento. Deus colocou um sentimento que eu não tinha perdido meu braço, que eu não tinha perdido a minha perna, mas Ele estava me dando ali mais uma oportunidade, mais uma chance de mostrar para minha esposa que eu poderia ser um esposo melhor, de mostrar para os meus filhos que eu poderia ser um pai melhor, né? E o que me alegrou mais o meu coração, e é o motivo pelo qual eu estou aqui nessa noite, e com muita alegria no meu coração eu venho testemunhar, foi o amor que Deus colocou no meu coração naquele dia, pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? Porque eu nasci num lar evangélico, eu frequentava a igreja, eu fazia parte de um coral, mas eu não conhecia a Jesus. Eu ia na igreja porque meu pai falava: você precisa ir na igreja, você precisa ser um dizimista, você precisa fazer parte de um grupo. E eu fazia tudo o que meu pai me pedia, sempre fui muito obediente aos meus pais, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe, e Deus vai prolongar os nossos dias na terra. E o que Deus tem feito, Ele tem prolongado os meus dias na terra, né? 11 anos atrás, era para mim estar morto. Jamais, humanamente falando, eu estaria aqui nessa noite, né? Se não fosse o amor desse Jesus pela minha vida. Então, nessa noite, o que me alegra o coração é falar para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas
que estão de primeira vez, né? Talvez estão participando pela primeira vez de um encontro, né? De uma reunião dessa da Donep. Então, eu queria dizer para você que Jesus ama você, né? Assim como ele me amou naquele dia que eu estava com a minha vida totalmente errada diante de Deus, fazendo tudo errado, magoando minha esposa, magoando meus filhos, né? Como eu disse, eu me tornei uma pessoa arrogante, me tornei uma pessoa insuportável, e eu não tinha beleza nenhuma para que alguém ficasse comigo ou que gostasse de mim, sem que fossem pessoas interesseiras, que tivessem ao meu lado somente pelo dinheiro, né? Mas naquele dia eu pude perceber o quanto Jesus me amava e o quanto ele me ama, com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, com todas as minhas dificuldades, ele resolveu me dar uma oportunidade. E é dessa oportunidade que eu venho falar nessa noite para vocês, né? Eu saí daquela UTI com apenas 8 dias, eu fui para o quarto, lá no quarto meus filhos levaram um MP3, e eu gosto de contar esse testemunho, porque Deus não faz nada pela metade, né? Ele faz tudo completo. E nesse MP3 tinha uma música, a primeira música que eu coloquei no meu ouvido foi a música do Nani de Azevedo, Deus é Fiel. E ali, mais uma vez, Deus falou comigo grandemente, fortemente, através daquela canção. Ele contava a minha história através daquela canção, porque a letra, ela diz assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Com essa canção, meus irmãos, meus amigos, Deus selou a minha vida ali naquele quarto de hospital. A minha vida nunca mais foi a mesma. Deus restaurou o meu relacionamento com os meus filhos, Deus restaurou o meu casamento, Deus fez, em plena crise que nós estamos passando, prosperar, abrir mais uma loja. Então, esse Deus, ele é maravilhoso. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena conhecer esse Jesus que as pessoas tanto falam, né? E muitas pessoas às vezes falam, mas como eu posso conhecer alguém que eu não vejo, que eu não sinto, né? Eu queria fazer uma oração com vocês que estão aí do outro lado. E eu creio que você que ouviu essa história, que ouviu esse depoimento, né? E talvez você se identifique com essa história, se identifique com tudo que eu falei, né? Eu creio que esse mesmo Jesus, né? Que se interessou por mim, ele também se interessa por você. Ele se interessa pelo seu relacionamento de casamento, ele se interessa pela tua empresa, que talvez não está indo bem, ele se interessa pelo relacionamento de você com o teu filho, que talvez é um usuário de droga, ou talvez você não tenha muita amizade com ele, muito assunto com ele, né? Esse Jesus é o Jesus que transforma as vidas, né? Que muda quadros de pessoas em situações difíceis, né? Ele pode curar você de uma enfermidade, talvez, que o médico falou para você, olha, não tem cura, né? Eu sempre tenho que dizer para as pessoas que a última palavra, ela vem de Deus, né? Então, eu queria fazer uma oração aqui com a permissão do nosso presidente. Posso fazer, presidente? Mais do que autorizado, querido. Fique muito à vontade. Amém. Então, eu queria que você, que está aí do outro lado, que você fechasse os teus olhos, que você, se quiser pôr a mão assim, do lado do teu coração, né? Momento de você esquecer todos os seus problemas lá fora, alguma coisa que está, de repente, querendo tirar a tua atenção. Eu queria que nessa hora você fixasse a sua atenção, a tua fé para o
trono de Deus, aquele que pode mudar a tua situação, que pode mudar o teu quadro, que pode fazer um milagre na tua vida nesse exato momento. Eu queria que você fizesse uma oração de confissão. Eu creio que nós, adonipianos, todos nós que servimos a esse Deus maravilhoso, nós sempre temos que estar confessando, né, que somos dependentes de Deus, né, que nada sai do controle das mãos de Deus, né, e que nós temos que estar sempre dependente dele, né. Então, que nessa noite você possa fazer essa oração com toda a fé do teu coração, com toda a sinceridade do teu coração. Repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento tão precioso que nós estivemos aqui na tua presença. Senhor Jesus, eu creio que o teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida. E nesse exato momento, eu quero aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor mude a minha história, o Senhor mude a minha situação financeira, mude o meu quadro de saúde, mude o meu relacionamento com os meus filhos, mude meu relacionamento com minha esposa. Senhor Jesus, que por onde eu passar, eu possa ser luz, eu possa ser bênção na vida das pessoas. E com essa oração, eu selo o meu pacto, a minha aliança com o Senhor. Amém. Tem alguém no grupo que fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém? Nunca fez uma oração assim de confissão e pela primeira vez fez uma oração dessa maneira, de entrega, de confiança em um Deus que pode mudar a sua história? O Roberto Farias está lá falando. Amém. Que legal, muito bom. Eu queria finalizar, né, e deixar aqui um espaço para as pessoas que quiserem, de repente, fazer alguma pergunta, né? Eu saí daquela UTI de hospital com apenas 13 dias. 13 dias eu saí do hospital, com 20 dias eu já estava dirigindo, né? Então, esse Deus, né, que nós servimos, que nós conhecemos, né, na DONEP e em outros meios de evangelização, é o Deus que pode mudar histórias, né? Que pode transformar vidas. Eu tenho certeza que Ele está em nosso meio, Ele está aí na casa de vocês, né? Cada um que está nos assistindo. Eu tenho certeza que Ele visitou o teu lar, a tua casa, né? E eu tenho certeza que se você fez essa oração, né? Com toda a sinceridade, com toda a fé, eu creio que você vai ter motivos para também testemunhar desse amor, esse amor que esse Jesus tem por nós, né? Que um dia você possa também estar testemunhando na DONEP, né? Pessoas que talvez estão meio afastadas da DONEP, né? E estão participando aí, fica aí o convite, né? Nós temos um chamado, e esse chamado, ele é muito sério, né? Pessoas estão partindo para a eternidade sem salvação, sem conhecer esse Jesus, né? Sem ter a oportunidade de ser feliz. Às vezes as pessoas me perguntam, mas, Rogério, agora você perdeu um braço, você perdeu uma perna, e você diz que você é mais feliz do que quando você tinha os seus 2 membros. Sim. Eu sou mais feliz porque agora eu tenho minha família de volta, eu tenho meus filhos, né? Eu tenho a minha esposa, eu tenho uma empresa que vem prosperando cada vez mais, e a gente tem recebido notícia de pessoas que se espelharam, que ouviram testemunhos na DONEP e foram salvas, né? Tiveram suas vidas mudadas, suas vidas restauradas, né? Então, esse Jesus é maravilhoso. Falar desse Jesus, falar desse amor que não tem igual, né? O amor de Jesus pelas nossas vidas. Então, sempre quando é me dada a oportunidade de falar desse amor,
eu faço com muita alegria no meu coração. Eu creio que não tem algo que me traga mais felicidade do que poder falar do amor desse Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Então, uma boa noite a todos. Eu agradeço aí a oportunidade. Deus abençoe muito cada um de vocês. Maravilha, Rogério, parabéns, querido. Que testemunho poderoso, né? Às vezes nós não sabemos a orientação